Boa noite. Vamos começar então a aula de hoje falando sobre remuneração do perito judicial. Nós terminamos a aula passada, lembra que eu falei que a remuneração do perito era um pouquinho extensa, então a gente não terminaria naquele mesmo dia, por isso deixei para começar e terminar tudo hoje, né? Então a nossa agenda desse momento é remuneração do perito judicial, características e condições para a estimativa de honorários periciais, perito judicial e assistente técnico. Então, dinheiro, né, gente? Alegria, coisa boa, né? Pelo menos agora uma parte boa da perícia, né? Será? Vamos ver se é mesmo. Bom, honorários periciais. Conforme determinado no CPC, temos quanto aos honorários do perito judicial e assistente técnico no artigo 36, que diz: cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado. A do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou deferimento de ofício pelo juiz. Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente a essa remuneração. O numerário, recolhido em depósito bancário à ordem do juízo e com correção monetária, será entregue ao perito após a apresentação do laudo, facultada a sua liberação parcial, quando necessária. Gente, tudo isso que eu falei aqui, do artigo 33, com seu parágrafo único, nós estamos falando da perícia civil, tá? Da justiça civil. Dentro da justiça civil, quem requer, quem solicita, quem pede a perícia é quem paga, tá certo? Este pagamento, vamos supor que o perito fez lá esqueci a palavra, ó, fez um planejamento, desculpem-me, fez um planejamento e descobriu que os honorários dele serão de 55 mil reais. O que o juiz faz? O juiz solicita para que a parte que pediu a perícia, que solicitou a perícia, faça esse depósito em juízo. O dinheiro vai ficar lá bem guardadinho, direitinho, para o perito iniciar, né, a elaboração do laudo pericial. Após feita a juntada nos autos, no processo, o perito vai solicitar o quê, gente? O levantamento dessa verba, o levantamento desses honorários. E o juiz vai autorizar ou não. Então, a parte que paga o perito dentro da justiça civil é a parte que solicitou, então. Dentro da justiça trabalhista é diferente, tá? Quem paga o perito é quem perde a causa. Geralmente, quem perde a causa, gente, numa ação trabalhista? Geralmente a empresa perde a causa, né? Geralmente, tá? Quando é o empregado que perde, o empregado paga. Então, quando há sucumbência daquela parte, aquela parte que vai pagar, então, os honorários do perito, tá certo? Na trabalhista, geralmente é a empresa que ganha. Quando é o empregado, a empresa que perde, me desculpa, quando é o empregado que perde, ou seja, o autor do processo, ele que vai ter que pagar o perito, né? O juiz, ele só vai arbitrar o valor dos honorários do perito após o término dessa ação, deste processo, né? Quando ele tiver certeza, quando ele arbitrar, ou seja, quando ele homologar a sentença, o valor que vai ser pago, e por quem vai ser pago, se a empresa vai pagar para o empregado, a empresa vai pagar o perito, não vai? Ele arbitra um valor por perito. Se for o empregado que perdeu, é o empregado, o reclamante, que vai ter que pagar o perito. O que o juiz faz? O juiz arbitra um valor menor. Porque, geralmente, o reclamante não tem dinheiro, né, gente? Então, o que acontece? O juiz arbitra um valor menor para o perito.
Nas normas brasileiras de contabilidade, no perito contábil, os honorários no item 49 diz o seguinte em relação aos honorários do perito. Ó. Na elaboração da proposta de honorários, o perito deve considerar os seguintes fatores: a relevância, o vulto, o risco, a complexidade, a quantidade de horas, o pessoal técnico, o prazo estabelecido, a forma de recebimento e os laudos interprofissionais, entre outros fatores. Então, gente, quando nós somos nomeados pelo juiz para elaborar um laudo, né, na vara civil, nós temos que fazer o planejamento, né? Como eu disse já nas outras aulas, eu já falei alguma coisa a respeito disso. Então, tem que fazer o planejamento do cálculo, ou seja, da elaboração do laudo, né? Neste planejamento, tem que pensar em tudo que vai acontecer, em tudo que ele vai precisar fazer para elaborar este laudo, né? Para a feitura deste laudo. Bom, quanto ao quê, gente? Quanto tempo eu vou utilizar para fazer este laudo? Quantas pessoas eu vou ter que paralisar dentro do meu escritório para a colaboração da feitura do laudo, né? Para digitação, para conferência de processo, né? A parte técnica, o meu pessoal que trabalha no meu escritório. Quantas pessoas eu vou utilizar e quanto vale a hora dessa pessoa, né? O prazo estabelecido, quanto tempo? Será que vai ser o suficiente? Lembra que eu falei outro dia que a gente pode pedir um prazo a mais para o juiz, mas podemos pedir só mais uma vez? Só uma vez? Então, aí, nós vamos falar disso novamente ali na frente. Mas é isso. Então, ó, o prazo estabelecido é o suficiente? O prazo que o juiz me deu, que são 30 dias? Se não, tem que solicitar o quê? Uma dilação de prazo. A forma de recebimento e os laudos interprofissionais, né? Como que eu vou receber? Né? Eu vou receber tudo de uma vez? Eu vou receber em partes? Porque pode ser o quê, gente? Dividido, né? O juiz pode pegar lá esses 55 mil que nós descobrimos que vale o nosso trabalho e dividir, por exemplo, em 3 vezes para o autor pagar, se foi o autor que solicitou a perícia, tá certo? Os laudos interprofissionais. Então, tem outros laudos dentro do meu processo que eu tenho que avaliar? Insalubridade, por exemplo, é o quê? É um laudo médico. O perito tem que avaliar, porque eu tenho que saber qual é o percentual da insalubridade que eu vou estar colocando lá na minha perícia, né? Entre outros fatores, né, gente? Por exemplo, vai ter diligência, vou ter que viajar, não vou, né? Então, tudo isso conta na hora de elaborar e chegar nos meus honorários, né? No item 50, sobre honorários, olha o que fala na norma brasileira. A relevância é entendida como a importância da perícia no contexto social e sua essencialidade para dirimir as dúvidas de caráter técnico-científico contábil, suscitadas em demanda judicial ou extrajudicial. Então, dentro do meu planejamento, tem lá a relevância daquela ação, a relevância daquele processo, né? Tem um contexto social? Como é que é? Eu vou me expor? Né? É judicial? É extrajudicial? Quanto que eu posso cobrar? Eu tenho que ver o quê, gente? O meu preço técnico-científico contábil. Qual é o valor desse meu honorário? Qual é a minha hora trabalhada, né? O vulto está relacionado ao valor da causa, no que se refere ao objeto da perícia, a dimensão determinada pelo volume de trabalho e a abrangência pelas áreas de conhecimento envolvidas. Então, o vulto, gente, está relacionado com o quê? Diretamente com o valor do processo, tá certo? Se eu tenho lá um processo, né? Se o meu objeto daquela ação é um valor altíssimo, né? Um inventário, por exemplo, né? É altíssimo. Vamos supor que seja lá 100 milhões de reais. Nossa, existem cálculos muito altos, né? Então, gente, eu tenho que ver o quê? Eu tenho que ver tudo que eu vou ter que ter de conhecimento para elaborar este laudo, né? Então, tudo isso conta na hora que eu vou fazer o planejamento e chegar no valor dos meus honorários.
O risco compreende a possibilidade do honorário pericial não ser integralmente recebido. O tempo necessário ao recebimento, bem como a antecipação das despesas necessárias à execução do trabalho, igualmente devem ser levadas em consideração as implicações cíveis, penais, profissionais e outras de caráter específico a que pode estar sujeito o perito. Nossa, gente, isso aqui é complicado. Por quê? Quando a gente faz o nosso planejamento, a gente coloca todas as despesas que nós vamos ter, como eu já falei no slide anterior. A gente imagina tudo que a gente vai ter que gastar, a gente coloca lá, põe no papel a viagem que eu vou ter que fazer, o meu pessoal técnico, tudo eu vou lançando no meu planejamento. E eu chego lá a um valor de honorário, né? Eu posso solicitar aquele honorário, né, gente? E o juiz pode até mandar depositar esse honorário, tá certo? Só que eu só vou fazer o levantamento desse valor, desses honorários, depois que eu fizer a juntada do laudo no processo, tá certo? Nesta hora, o juiz vai verificar o meu laudo para arbitrar o valor dos meus honorários. O juiz pode pagar integralmente, tá certo? Como também ele pode não pagar integralmente. Ele vai arbitrar o valor de acordo com o que ele viu e achou daquele laudo que ele recebeu, né? Que foi o quê, gente? Juntado aos autos. Desses 55 mil, ele pode mandar pagar 55 mil ou ele pode mandar pagar 20, né? Então, isto vai do juiz, né? Ele vai ver o laudo, se o laudo foi bem elaborado, se estava totalmente imparcial, o valor que foi o montante do laudo, né? Então, o valor daquela causa, tá certo? Qual foi o valor que o perito chegou? Então, ele vai o quê? Analisar o laudo. E aí, a partir dessa análise, ele vai arbitrar, então, o valor que vai ser pago de honorários ao perito. Geralmente, pessoal, na vara civil, porque planejamento a gente já falou na aula passada que só tem dentro da vara civil, né? Na vara trabalhista não tem planejamento, tá certo? Não tem planejamento por quê? Não sei se vocês lembram que eu falei também na aula passada, ou retrasada, não me lembro agora, mas que dentro da vara trabalhista, a gente vai lá, faz o laudo, né? Elabora o laudo e cobra um valor de acordo com as horas trabalhadas naquele laudo, né? E aí fazemos a petição juntamente com o laudo e fazemos a juntada ao processo. Na vara civil é que a gente tem que fazer o quê? Elaborar um planejamento antes da feitura do laudo. Bom, o que acontece, pessoal? Na vara civil, o juiz geralmente ele arbitra o valor que foi solicitado pelo perito. Não é igual, isso não é igual na vara trabalhista, tá? Porque na vara trabalhista, às vezes, a gente solicita lá 4 ou 5 mil reais de honorários e o juiz, no final das contas, lá no final, né? Lá no final do processo, quando decide quem ganhou, quem perdeu, lá no final do processo, sabe quanto que a empresa vai pagar para o empregado ou vice-versa, né? Se o empregado perdeu, não vai receber nada, vai pagar só a sucumbência. Aí sim que o juiz vai arbitrar. Então, você pede às vezes 4, 5 mil, ele arbitra em 1.500, né? Em 1.000, 1.200, 2.000. Foi o que eu já vi até hoje, né? Não, eles não pagam muito na vara trabalhista, infelizmente. Mas na vara civil, não. Na vara civil, eles pagam bem melhor, né? Agora, eu fiquei sabendo de uma história essa semana aí, que me contaram, que eu fiquei, assim, abismada. Teve um processo que era contra uma empresa de água, né? Tem a Sabesp em São Paulo, e uma empresa de água e esgoto em Santo André. E aí o perito foi nomeado pelo juiz, viu lá, era 1 bilhão e não sei quanto, ele cobrou 600 mil reais para elaborar a perícia. Tudo bem, cobrou, o juiz mandou a Sabesp depositar, a Sabesp depositou 600 mil, e quando ele fez o laudo, eu não sei como que foi o laudo que ele elaborou, mas não devia estar tão bom assim. O juiz arbitrou
o valor dos honorários dele em, adivinha, 20 mil reais. Gente, uma coisa maluca, né? Porque o perito, ele elaborou aquele laudo tudo baseado no valor que ele havia cobrado, né? Pessoal técnico, foi uma loucura, deve ter sido para ele quando ele viu que o juiz arbitrou em 20 mil reais o valor dos honorários dele. Então, o que acontece também? A gente faz o planejamento, não adianta a gente querer cobrar uma coisa que não vale, né? Naquele trabalho que a gente fez. Por quê? Porque o juiz, quando ele pega o laudo, ele vai analisar o laudo e ele acha que aquilo não vale. Tá certo? O dinheiro estava já depositado, deu 20 mil para o perito e devolveu 580 mil para a Sabesp. Então, vejam bem, nem sempre que a gente pede, né, na vara civil também, o juiz arbitra. Só que nós temos que ser o quê, né, gente? Nós temos que ser o quê? Medianos, né? Ver direito, fazer o nosso planejamento, planejar de forma correta, né? Ver o quê? O vulto, né? Que é o valor da causa, que no caso o perito viu e colocou um valor altíssimo, né? Só que a gente tem que ter o quê? Um pouco de relevância, né? Nessa arbitragem aí dos nossos honorários, né? Então, a gente solicita, a gente pede e o juiz vai lá, analisa o laudo e não dá aquilo que a gente solicitou, né? Então, a gente tem que ter um pouco de discernimento para ver o que a gente pode também cobrar dentro daquele planejamento que a gente fez. Não vamos exagerar, porque não vai dar certo, né? Infelizmente. Bom, no item 53, ainda de honorários, né? Falando de honorários nas normas brasileiras de contabilidade, olha lá, no item 53 diz: a complexidade está relacionada à dificuldade técnica para a realização do trabalho pericial, em decorrência do grau de especialização exigido, a dificuldade em obter os elementos necessários para a fundamentação do laudo pericial contábil e ao tempo transcorrido entre o fato a ser periciado e a realização da perícia. Deve ser considerado também o ineditismo da matéria periciada. Bom, se for um processo inédito, que nunca teve, né? Ninguém sabe como seria e nem como seria cobrado isso, né? Mas a gente tem que verificar qual seria a complexidade do nosso trabalho, né? Da elaboração do laudo, tá certo? Eu não posso cobrar nada exorbitante. Por quê, gente? Porque tem que ser de acordo com o meu planejamento, de acordo com as minhas horas trabalhadas, de acordo com o quê? Com a fundamentação que eu vou dar naquele laudo, de acordo com o pessoal técnico que eu vou usar, continuo falando isso, né? Por quê, gente? Porque a gente tem que fazer o cálculo direito, fundamentado, para o juiz arbitrar, para convencer o juiz que aquele laudo que nós fizemos, ele é tão bom que nós merecemos receber X pela feitura desse laudo, né? Então, nós temos que fazer um planejamento, entregar o laudo para o juiz e falar: olha, meritíssimo, tudo que eu coloquei no meu planejamento está aqui, o laudo está perfeito. Então, eu mereço receber 55 mil reais por esse laudo, né? Então, é isso que eu tenho que fazer, né, gente? Eu tenho que mostrar para o juiz que o meu trabalho vale aquilo que eu fiz o cálculo no planejamento. E o juiz vai arbitrar daí? Sim, ele vai. Por quê? Porque o que eu falei que eu faria, eu fiz e meu trabalho está ótimo, né? Então, eu tenho que verificar o quê? A complexidade também do processo a ser periciado, né? Da perícia, do objeto em si, não é verdade? Então, após verificar isso direitinho, fazer um excelente planejamento, com um excelente laudo, eu vou ter o quê? Os meus honorários que eu solicitei, né? As horas estimadas para a realização de cada fase do trabalho é o tempo despendido para a realização da perícia, mensurado em horas trabalhadas pelo perito contador, quando aplicável. O pessoal técnico é formado pelos auxiliares que integram a equipe de trabalho do perito, estando os mesmos sob sua orientação direta e de inteira responsabilidade. Gente, então, olha lá, as horas estimadas a gente já falou, né? Eu vou estimar o quê? O período, o tempo que eu vou precisar para a feitura desse laudo, né? E vou, inclusive, verificar se eu preciso de mais tempo.
novamente eu repito, né? Se nós precisarmos de mais tempo, temos que solicitar a dilação de prazo ao juiz e por uma vez só. Então, temos que calcular direito, né, a estimativa de horas que vamos precisar para elaborar este laudo. E o pessoal técnico, gente, que trabalha com os peritos, eles são formados, tem que ter uma formação pelo menos técnica, né? E tem que ser o quê? Instruídos pelo perito, pelo próprio perito. Porque todo o trabalho que o auxiliar, ou seja, que o corpo técnico de um perito faz, o perito é responsável por aquele trabalho. Ou seja, é o perito que vai assinar o trabalho que foi feito pelo pessoal técnico dele, né? Então, a partir do momento que assinou, é ele que vai ser o responsável. Ou seja, ele vai responder civil e criminalmente por aquele laudo que ele assinou. Ele não vai poder chegar lá e falar assim, olha, mas não fui eu que fiz, viu? Foi o meu funcionário lá que fez. E aí? Mas quem assinou? Foi o funcionário também? Não, porque nem pode assinar, né? O perito sou eu, como é que eu vou falar para o meu funcionário, né? Para o meu corpo técnico assinar? Não posso, né? Então, o perito, ele é responsável por todo o trabalho que sai do escritório dele, por todo o laudo que ele faz e entrega ou faz juntada nos autos, né? Seja civil ou trabalhista. Então, a responsabilidade é toda do perito. O item 56 ainda de honorários, olha lá. O prazo determinado nas perícias judiciais ou contratado nas extrajudiciais deve ser levado em conta nas propostas de honorários, considerando-se eventual exiguidade do tempo que requeira dedicação exclusiva do perito e da sua equipe para a consecução do trabalho. Bom, quando eu faço um cálculo judicial, eu sei que eu vou demorar para receber, né? No mínimo, 8 meses, gente. É o prazo mínimo, são 8 meses para receber o quê? Os honorários de uma perícia trabalhista, por exemplo. Na civil, eu recebo antes, né? Por quê? Assim que eu faço a juntada do laudo, eu posso pedir o levantamento dos meus honorários, né? Então, na civil, a gente recebe antes, tá? Aí vocês falam assim, professor, então é muito melhor trabalhar para a vara civil e não para trabalhista, né? Aí eu falo assim, em partes é. Que no final das contas, dá tudo na mesma. Por quê? A perícia trabalhista, ou seja, a justiça trabalhista, paga menos do que a justiça civil. Então é melhor trabalhar para civil. A justiça trabalhista demora mais tempo para pagar do que a civil. Então é melhor trabalhar para civil, professor. Essa professora eu não entendo ela. Só que acontece o seguinte, né, gente? A justiça trabalhista, ela tem 90 varas só aqui em São Paulo, na capital de São Paulo. 90 varas da justiça trabalhista na capital de São Paulo. E cada uma dessas varas, gente, elas têm em média de 8 a 10 mil processos. Nossa, que monte, hein? Faz as contas aí. 90 varas vezes 10 mil processos. Quantos processos são, professor? Nossa, é muito processo, não é? Pois é, gente, aí que tá, né? E na vara civil, também tem um monte? Tem um monte. Mas é igual na vara trabalhista? Não é. Tem menos processo na vara civil do que na vara trabalhista. Então, no final das contas, acaba saindo dando na mesma. Por quê, gente? Na vara civil, você faz o laudo e recebe logo. Na vara trabalhista, você faz o laudo e demora para receber. Só que na justiça trabalhista, você tem muito mais trabalho do que na vara civil. Tá? E o que ocorre? Ocorre que você faz lá uma carteira de clientes, entre aspas, né? Uma carteira de juízes, digamos assim, de varas, né? E depois de um certo tempo, vamos colocar um ano aí, você começa a receber. E o que acontece? Vira uma bola de neve, né? Porque aí todo mês você tem um bom volume de honorários para receber da vara trabalhista. E na vara civil?
Também, né? Porque na vara civil, você já vai fazendo e recebendo, que no final das contas acaba ficando a mesma coisa do que a justiça trabalhista, tá certo? Então, na vara civil, você faz e recebe e guarda o dinheiro. Na vara trabalhista, o seu dinheiro fica guardado com eles, né? Na justiça trabalhista. Que quando você começa a receber, dá na mesma da vara civil. Então, gente, uma coisa acaba suprindo a outra, né? Pode ser perito nas duas justiças? Pode. Pode ser perito em todas as justiças, né? Tá certo? Em todas as esferas federal e estadual, você pode ser perito. Desde que você vá lá, se cadastre e o juiz te nomeia, né? Te nomeie, você vai ser perito sem problema algum. O prazo médio habitual de liquidação compreende o tempo necessário para recebimento dos honorários. Então, olha só. O prazo médio habitual de liquidação. Gente, o que significa isso? Que na vara trabalhista, é isso aqui. Na vara trabalhista, na justiça trabalhista, só o quê? Na hora da liquidação de sentença, né? Na liquidação, quando acabou a sentença, você vai receber. Quando acabou o processo, aí você recebe, tá? É diferente da vara civil, que eu já falei aqui, que a gente recebe assim que a gente faz a juntada do laudo no processo, né? Aí a gente pede o quê? Levantamento dos honorários, certo? Os laudos interprofissionais e outros inerentes ao trabalho são peças técnicas executadas por perito qualificado e habilitado na forma definida no Código de Processo Civil e de acordo com o conselho profissional ao qual estiver vinculado. Laudos interprofissionais. Lembra que eu falei agora mesmo? Por exemplo, estou dentro de um processo trabalhista. Precisa lá de um laudo de insalubridade, né? Para saber qual vai ser o percentual de insalubridade. Quem vai lá fazer? Eu, perito contábil? Não, não posso, né? Porque insalubridade, o que significa, gente? Que vai prejudicar o empregado, por exemplo, né? Que vai fazer ele ficar doente, que é uma escada mal arrumada, que vai fazer a pessoa cair dentro de uma empresa, né? Então, se for insalubridade, quem que tem que ir lá fazer? Quem é o quê, gente? O profissional que é capacitado para isso. É o médico. Só o médico pode fazer laudo de insalubridade. Aí, se fosse aquela escada lá quebrada, professora, quem que tem que fazer esse laudo? Eu pergunto para vocês, quem teria que fazer esse laudo? Quem? O perito engenheiro, né? O médico, o contador, ele não entende de escada. Ele não sabe se a escada vai cair, se a escada não vai cair, né? Se está com concreto lá direito, se não está. Se eu vou arrumar e vai ficar bom, não sei isso. Então, tem que ser o perito engenheiro. Portanto, laudos interprofissionais são esses, né? Que nós vamos trabalhar dentro do laudo contábil com laudos de outras profissões, né? De outras categorias, tá certo? Só que também, gente, como nós, peritos contábeis, temos que ter o registro no CRC, eles também têm que ter registro no conselho de classe deles, tá certo? Vamos lá. Elaboração de proposta, né? Dentro das normas brasileiras. Olha lá. No item 60 diz o seguinte: o perito deve elaborar a proposta de honorários, estimando, quando possível, o número de horas para a realização do trabalho, por etapa e por qualificação dos profissionais, auxiliares, assistentes sêniores e etc. Considerando os trabalhos a seguir especificados. Olha lá. Retirada e entrega dos autos. Tá? Vamos lá. Então, olha só. Retirada e entrega dos autos já é o quê, gente? Um tempo que a gente pode colocar lá no nosso planejamento, né? Na nossa proposta de honorário. Aí, olha só. Depois que a gente faz a retirada dos autos, e a entrega, então, ó, retirada e entrega, a gente já tem que calcular esse tempo aí que a gente utilizou para retirar e para entregar, tá? Bom, depois que você retirou, você tem lá que fazer a leitura e interpretação do processo. Quanto tempo você vai levar para isso? Elaboração de termos de diligência para arrecadação de provas e comunicações às partes, terceiros e peritos contadores assistentes, né? Quanto tempo que eu vou levar para isso? Tem que colocar lá também no meu planejamento. Realização de diligências.
Quantas diligências, se eu vou ter que fazer diligência, se eu vou ter que viajar, qual é o tempo que eu vou gastar, né? Pesquisa documental e exame de livros contábeis, fiscais e societários. Quanto tempo eu vou levar para isso e quanto custa isso, né, gente? Quanto custa a minha hora? Então, olha lá, eu preciso fazer uma diligência na empresa, porque eu tenho que examinar os livros contábeis. Então, eu tenho que fazer uma diligência, eu tenho que ir até a empresa para verificar isso, né? Realização de planilhas de cálculos, quadros, gráficos, simulações e análises de resultados. Tudo isso é o meu tempo, né? Para realizar as planilhas, para fazer os cálculos em si, para a elaboração do laudo, né? Quanto tempo eu vou gastar? Os laudos interprofissionais, gente, eu vou ter que ter o quê? Um valor para receber, para fazer o quê? A interpretação desses laudos interprofissionais para fazer o cálculo, né? E para a elaboração do laudo em si, tá certo? Então, tudo isso entra na proposta de honorários, ou seja, no meu planejamento. E acabou aqui? Não, tem mais um pouquinho, olha lá. Reuniões com peritos contadores assistentes, quando for o caso. Revisão final, despesas com viagens, hospedagens, transporte, alimentação, etc. Quando eu viajo para fazer uma diligência, eu vou com meu dinheiro? Eu pago com meu dinheiro para utilizar o ônibus, ou o avião, hotel, para me alimentar? Posso até utilizar do meu dinheiro, mas eu tenho que cobrar lá dentro do meu planejamento, né? Dentro da minha proposta de honorários. E outros trabalhos com despesas supervenientes. Então, qualquer trabalho, gente, eu preciso ir tirar cópia no cartório, cópia autenticada. Eu tenho que cobrar isso também, né? Então, olha só. Antes de fazer tudo isso, né, que eu não utilizei ainda nenhuma verba, eu faço essa proposta de honorários e entrego para o juiz, isso dentro da vara civil, gente. Entrego para o juiz, tá? E solicito para ele um adiantamento dos meus honorários para isso aqui, né? Para eu poder viajar, para eu me hospedar, para eu me locomover dentro da cidade que eu vou, né? Para eu me alimentar. Então, eu solicito uma antecipação dos meus honorários para o juiz, para poder fazer isso aqui e não ter que colocar dinheiro no meu bolso, né, gente? Não vou trabalhar para depois receber? Não, recebo antes e depois trabalho. Então, é assim que funciona a proposta dos honorários. E olha lá, o perito deve considerar lá no item 62, na proposta de honorários, os seguintes itens: a relevância e valor da causa, prazos para a execução da perícia, local da coleta de provas e realização da perícia. Então, eu tenho que, na hora de elaborar a minha proposta, o meu planejamento, eu tenho que contar, então, exatamente com aqueles itens lá, com aqueles subitens do item 60 e 61, né? E tenho que levar em consideração para cobrar a minha hora trabalhada, né, a relevância do valor da causa, os prazos para a execução da perícia e o local de coleta das provas. Gente, se for uma causa de 2 milhões de reais, eu vou cobrar 50 reais a minha hora trabalhada? Não, não vou, né? Eu posso cobrar um pouco mais. Por quê? O valor da causa é muito alto. Quem tem uma causa alta, assim, tem condições de pagar o perito. E aí, como a causa é muito alta, o perito, a responsabilidade é muito maior, porque o perito já não pode errar. Imagina errar para uma causa enorme assim, de 2 milhões de reais, vai que o perito acontece alguma coisa lá, eu calculo errado, dá 3 milhões. E aí? E o juiz arbitra. Então, a responsabilidade é grande demais. Porque aí os advogados das partes estão, de olho na gente também, né? Não é assim, faz o laudo, o juiz olha, aprova e acabou. Não, ele dá vista para as partes, né? Os advogados vão olhar o laudo que nós fizemos. Então, tudo isso tem que contar, né, pessoal? E aí, o que acontece? Os advogados das partes, eles vão também verificar o quê? O valor cobrado pelo perito, né? O valor dos honorários do perito. Principalmente quem vai pagar isso, né, gente? Quem vai pagar é quem solicitou a perícia. Então, ele tem lá o direito de reclamar ou não sobre os honorários do perito. Tá certo? Bom, e agora? Vamos falar sobre os quesitos, né? Os quesitos, eles já estão dentro do valor do laudo, né? Dentro daquele meu planejamento, tá certo? Só que os quesitos suplementares, eles não estão.
né? Quando tem quesitos suplementares, olha só, o perito deve ressaltar em sua proposta de honorários que esta não contempla os honorários relativos a quesitos suplementares. E se estes forem formulados pelo juiz e ou pelas partes, pode haver incidência de honorários suplementares a serem requeridos, observando os mesmos critérios adotados para elaboração da proposta anterior. Bom, o perito ele tem que responder os quesitos que foram mandados pelo assistente técnico, pelo perito assistente técnico, né? Quando da elaboração do laudo. Aí o perito respondeu, tá certo? E tá tudo certo, cada um olhou, fez vista do laudo, né? Só que aí uma das partes achou que tinha feito alguma pergunta que não foi suficiente as perguntas que eles fizeram. Então, eles vão querer perguntar mais. Então, eles vão fazer o quê? Quesitos suplementares. Ou seja, outros quesitos além daqueles que o perito já respondeu. E aí? Vou responder uma coisa que não estava lá incluso no meu valor? E não vou cobrar mais nada? Não, tenho que cobrar, né, gente? Trabalho é trabalho, né? Então, olha só. Eu tenho que ir lá e elaborar as respostas aos quesitos suplementares. E já deixei claro na minha proposta de feitura do laudo, né, que se houver quesitos suplementares, vou precisar de receber por isso, né? Vou cobrar honorários a mais para responder esses quesitos suplementares, ok? Quesitos de esclarecimentos. Lá no item 64 fala o seguinte a respeito de quesitos de esclarecimentos. O oferecimento de respostas aos quesitos de esclarecimentos formulados pelo juiz e ou pelas partes podem não ensejar novos honorários periciais, se forem apresentados para obtenção de detalhes do trabalho realizado. O que significa isso? Eu fiz o meu laudo, né? Entreguei, fiz juntado ao processo, respondi todos os quesitos, fiz todos os laudos. Fiz todas as respostas para as partes. Bom, aí o juiz ou as partes verificou o meu laudo e achou que não entendeu alguma parte daquela explicação que estava no meu laudo. Aí elaborou, então, quesitos para esclarecimentos. Olha, senhor perito, nesta parte gostaria que o senhor elucidasse aquilo que foi explicado. É um quesito, né? É uma pergunta, é uma forma de você ter que trabalhar novamente. Ou seja, é uma forma de você esclarecer aquilo que você respondeu, porque não ficou muito claro. Então, o juiz ou as partes pediu, através de um quesito, para você elucidar aquilo que você já havia respondido, tá? Este quesito de esclarecimento você não cobra. Por quê? Porque não já está no seu trabalho, você só está esclarecendo aquilo que você já fez. Não está nada além do que você já fez. É só explicação, meramente explicação do que você fez. E lá no item 65, tem assim, ó. O perito contador deve analisar com zelo os quesitos de esclarecimentos, uma vez que as partes podem formulá-los com essa denominação, mas serem quesitos suplementares. Situação em que o trabalho deve ser remunerado na forma prevista no item 63. Para tanto, o perito contador deverá requerer honorários suplementares, justificando o pleito da caracterização de quesito suplementar. Nós temos que ficar, gente, espertos, né? Porque, às vezes, as partes, os advogados são muito espertos, né? O que eles fazem? Eles falam que está mandando um quesito de esclarecimento para o perito e não é. Na verdade, como é que a gente vai saber isso? Se aquele quesito de esclarecimento não tem nada a ver com nada que a gente fez no nosso processo, no nosso laudo, né? Então, eu já vou saber que aquilo lá não é um quesito de esclarecimento. Se é uma coisa nova que eu tenho que responder, né? Se eu não tenho que explicar nada do que eu já fiz,
não é um quesito de esclarecimento, né? É um quesito suplementar. E aí eu tenho que fazer uma petição informando isso ao juiz e cobrar por esse quesito que ele fez aí, dizendo que era de esclarecimento e era complementar. E era suplementar, desculpa. Apresentação de proposta de honorários, lá no item 66, olha o que fala. O perito contador deve apresentar sua proposta de honorários devidamente fundamentada ao juízo ou contratante, podendo conter o orçamento ou este constituir-se em um documento anexo. Bom, a gente tem que fazer todo aquele planejamento que eu já expliquei, com horas trabalhadas, com diligência, com equipe, com corpo técnico, com a relevância do valor da causa, tudo isso. E, no final desta proposta, deste planejamento, ou numa folha anexa, né, num documento anexo, nós temos que justificar isso, né, gente? Nós temos que fundamentar estes valores. Por que eu estou cobrando uma diligência para ir até a Bahia, sendo que eu não preciso ir até a Bahia? Ou, se eu realmente preciso, eu tenho que falar. Coloquei essa diligência para a Bahia porque há necessidade de verificar documentos que não podem sair daquela empresa que está localizada em Salvador, na Bahia. Não tem outra forma de elaborar o laudo se eu não fizer esta diligência. Então, eu tenho que fundamentar, né? Porque aqui no processo está solicitando para que eu faça o quê, gente? Uma análise do livro contábil. E o livro está em Salvador, na Bahia. Eu não posso trazer este livro, portanto, tenho que ir até lá. Então, eu tenho que fundamentar, né, gente? Às vezes, fundamentar até em lei, né? Mas eu tenho que fundamentar o planejamento dos meus honorários, né, da minha proposta de honorários. Tem que ser muito bem explicadinho, né? Vocês já viram aquela história? Tudo muito explicadinho? Então, é isso que o juiz gosta também, de tudo muito explicadinho. Tá certo? Senão, ó, não dá certo, no final das contas. Também falando da apresentação da proposta, lá no item 67, né, das normas brasileiras, o perito contador assistente deve explicitar a sua proposta no contrato que, obrigatoriamente, celebrará com seu cliente, observando as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Gente, olha só. O perito assistente, ele também tem que fazer o quê? Um planejamento e passar para o cliente dele, quem o contratou. Geralmente, quem contrata o perito assistente, gente, quem vai pagar é a empresa, né? É o autor ou o réu, mas quem contrata geralmente são os advogados, né? Que têm contato com os peritos. E aí, a gente também tem que colocar para eles o porquê que eu vou cobrar aquele valor. Talvez eu não precise fazer um planejamento, né? Uma proposta de honorário tão esmiuçada quanto o perito faz para apresentar ao juiz, né? Então, o perito assistente talvez não tenha que fazer essa proposta tão minuciosa, mas ele tem que fazer uma proposta, também explicar para o cliente dele o porquê daquele valor. Então, tem que ser baseado no valor real ali, né, gente? Tem que ser combinado tudo direitinho e verificando as normas brasileiras de contabilidade também, né? Não posso chutar o balde e pronto, né? Não é assim. Temos que ter o quê? Discernimento para fazer alguma coisa plausível, né, gente? Que tenha nexo, né? Porque senão fica complicado trabalhar daí. Lá no item 68 fala o seguinte: o perito contador assistente deve estabelecer, mediante contrato particular de prestação de serviços profissionais de perícia contábil, o objeto, as obrigações das partes e os honorários profissionais, podendo, para tanto, utilizar-se dos parâmetros estabelecidos nesta norma com relação aos honorários do perito contador. O perito contador assistente deve adotar, no mínimo, o modelo constante nesta norma, referente ao seu contrato de prestação de serviços. Então, gente, deve um perito contador assistente, né, fazer com a parte que o contratou
um contratinho de trabalho, né? Um contrato de prestação de serviços, né? Porque ele pode muito bem, gente, fazer o trabalho de assistente técnico, né? De perito assistente, e não receber nada por isso, tá certo? Isso quando na extrajudicial. Na judicial, geralmente isso não acontece porque o juiz, ele insere o nome do perito assistente nos autos. Então, é mais difícil. Só que quando o perito assistente ele é inserido nos autos, quando da vara civil, o perito assistente geralmente é de praxe o perito assistente cobrar 1/3 do valor que cobrou o perito. Tá certo? Dentro da causa. Vamos supor, o perito cobrou 60 mil reais para aquela causa, para elaborar aquele laudo, né? O perito assistente geralmente cobra 1/3 desse preço, desse valor. Então, o perito assistente ia receber quanto, gente? 1/3, 20 mil reais, né? Se o perito está cobrando 60 mil, o perito assistente de praxe cobraria 20 mil, tá certo? E vai fazer o quê? Entrar em concordância lá com o seu cliente, é claro, com quem o contratou, né? Lá no item 69 da NBC, falamos sobre levantamento dos honorários. Lembra que eu falei que a gente elabora o laudo, né? Entrega este laudo, ou seja, faz a juntada deste laudo nos autos e depois pode solicitar o quê? O levantamento dos honorários. Isso na vara civil, gente, na justiça civil, na trabalhista não. Então, fala lá no item 69 da NBC, o perito contador deve requerer o levantamento dos honorários periciais previamente depositados na mesma petição em que requer a juntada do laudo pericial aos autos. O perito contador pode requerer a liberação parcial dos honorários quando julgar necessário para o custeio de despesas durante a realização dos trabalhos. Então, olha só. Aqui está escrito que, então, trocando em miúdos, que na hora em que o perito vai fazer a juntada do laudo nos autos, ele já faz a petição de solicitação de levantamento dos honorários, né? Que já estão previamente depositados. Lembra que eu falei que o juiz manda a parte que solicitou a perícia já fazer o depósito em juízo? Então, o perito já solicita na petição de juntada do laudo no processo a solicitação do levantamento dos honorários, né? E aí, gente, olha lá, o que eu falei? Lembra que eu falei assim, agora há pouco, que se eu preciso fazer uma diligência, eu preciso viajar, eu preciso me alimentar, eu preciso ficar num hotel, eu preciso o quê? De dinheiro. Vou gastar do meu bolso? Não vou, né? Não vou. Por quê, gente? Depois se eu não recebo essa perícia, ainda tive que pagar para trabalhar? Complicado, né? Então, olha lá, o perito pode requerer a liberação parcial dos honorários. Isto, gente, ele tem que solicitar ao juiz, né? Através de petição. Nada que nós vamos fazer, nós podemos simplesmente chegar lá e falar para o juiz, ô meritíssimo, eu estou precisando aí de um adiantamento lá daqueles meus honorários, porque eu preciso viajar para Salvador e eu preciso de um dinheiro para ir de avião, para pagar o hotel. Vou falar isso para o juiz? Falar assim? Não, não posso, né? Tudo que eu for solicitar ao juiz, eu tenho que solicitar através de petição, pessoal. O juiz, por mais conhecimento que eu tenha com ele, né? Que eu já fui lá solicitar, perguntar para ele o que ele quis dizer naquela sentença, porque isso pode acontecer, né, gente? Às vezes o juiz promulga a sentença e a gente não entende o que ele escreveu lá, o que exatamente ele quis dizer com aquilo. A gente vai fazer o quê? Um laudo sem saber direito o que é? Não, a gente vai lá e pergunta para o juiz. Meritíssimo, o que o senhor quis dizer aqui na sentença foi isso, isso e isso? Foi. Ou não foi. O que eu promulguei aí foi isso, isso e isso. Fala outra coisa. Então, quer dizer, a gente tem essa abertura? Temos. Mas para falar sobre a sentença, né, gente? Para solicitar alguma coisa ao juiz, nós temos que fazer tudo através de petição. Por que através de petição, professora? Eu não posso ir lá falar direto com ele igual eu faço com a sentença? Não pode. E sabe por que não pode? Porque tudo que acontece dentro do processo, dentro dos autos, tem que estar lá documentado, gente. Tem que estar anexado, tem que estar juntado
ao processo. Qualquer coisa que acontecer ou que eu for solicitar, eu tenho que fazer juntada ao processo. No caso, petição. Faz petição, que é o pedido para o juiz, vai anexar no processo, então está lá, olha, aconteceu isso, 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 o perito pediu isso, isso, isso. Ele pediu a dilação de prazo de 60 dias, mas está tudo documentado. Então, precisa ser documentado, não tem jeito. Ah, mas eu falei com o juiz, ele falou que ia me dar 60 dias e não me deu. Escreveu? Tem que escrever, é documento. Documentou? Não documentou. É igual aquela história, né? Fotografou? Não, então não sou. Então, tem que fazer o quê? Petição, documento. E aí, a gente pede, então, através de petição, a liberação parcial dos honorários, é o que fala no nosso item 70 da NBC do perito contábil. Lá no item 71 da NBC, fala o seguinte: quando os honorários periciais forem fixados por decisão judicial, estes podem ser executados judicialmente pelo perito contador em conformidade com os dispositivos do Código do Processo Civil. Gente, vejam só, está escrito lá que a gente pode fazer isso, que a gente pode ir lá e falar assim, olha, eu acho que o senhor me pagou pouco, através de petição, através de documento. Eu acho que o senhor me pagou pouco e eu me fundamento no Código do Processo Civil, né? Falando que esses honorários não estão bons, que foram muito baixos, que eu tive despesa com a minha equipe técnica, despesas de papel, despesa de cálculo, despesa de tempo, né? Então, pode fazer isso? Pode. Mas é aconselhável, gente? Não é. Por que não é? Nunca mais esse juiz vai te nomear para nada. E se tiver algum juiz que ele conhece, também não vai nomear. Então, é melhor perder em um e ganhar em outros, né? Do que perder em um e ir lá reclamar, todo bravinho, e perder tudo, né? Não ter mais processo para fazer. É muito pior. Então, a gente tem essa abertura dentro do Código Civil, mas é melhor não usar. Despesas supervenientes na execução da perícia. Nos casos em que houver necessidade de desembolso para despesas supervenientes, tais como viagens e estadas para a realização de outras diligências, o perito deve requerer ao juízo ou solicitar ao contratante o pagamento das despesas, apresentando a respectiva comprovação, desde que não estejam contempladas ou quantificadas na proposta inicial de honorários. Então, gente, vamos imaginar que na minha proposta de honorários, na hora em que eu fiz a minha proposta, o meu planejamento, não existia ainda a possibilidade de fazer esta diligência, tá? Não constava dos autos, né? Depois que eu fiz meu planejamento e fiz a juntada aos autos, surgiram outros documentos que eu, perito, vou ter que fazer uma diligência. Então, são o quê? Necessidade de desembolso para despesas supervenientes. Então, se eu precisar viajar, depois que eu fiz o meu planejamento, eu tenho que solicitar ao juiz para solicitar ao autor, né, a parte que pediu a perícia, para me ressarcir, não, me adiantar o valor para essas viagens aí, para essas despesas, certo? Então, é o item 72 do NBC. Então, para a próxima aula aí, vamos dar um intervalo agora, né? Ó, parecer técnico na inicial e contestação. Eu gostaria que vocês me fizessem aí perguntas para que eu possa respondê-las agora e a gente continuar, então, depois, falando de parecer técnico, na inicial e na contestação. Vamos lá, temos perguntas, Walter?